Cumprimento a amada igreja no Pai Senhor Jesus, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro do profeta Jeremias. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. O livro do profeta Jeremias, capítulo 18, o versículo 1 até o versículo 6. Enquanto você localiza na sua Bíblia, gostaria de louvar a Deus por essa oportunidade, por mais um dia que Ele concede a cada um de nós que estamos aqui. Queria também reverenciar o pastor Walter, um grande homem de Deus, que as mãos do soberano Pai continue sobre a sua vida, te capacitando e enchendo para a glória e louvor de seu nome. Jeremias, capítulo 18, o versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias, orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-se-me sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O título da mensagem de hoje é a soberania de Deus. Põe a sua cabeça e olhe comigo. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, aqui está a sua palavra. Peço, meu Pai, que pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor venha me usar, meu Pai, nesta noite, para falar com cada um dos meus irmãos que aqui estão. Que a tua palavra desça ao meu coração, e que esta chama que está em mim também venha incendiar cada um que aqui está. Que esta graça, que esta unção que está sendo derramada sobre mim, seja derramada sobre cada um que aqui está nesta noite. Oh, meu Pai, que através da sua palavra haja renovo, haja batismo, que haja, Senhor, mudança, e que nós venhamos sair daqui renovados pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, podemos assentar, por favor, fique à vontade. Meus amados irmãos, o livro de Jeremias, no seu capítulo 18, é um capítulo muito conhecido, um capítulo onde nós já estamos familiarizados. Eu acredito que quando eu falei Jeremias 18, logo já veio na sua mente a casa do oleiro. É um sermão, é um capítulo muito pregado, é um capítulo muito estudado, e até mesmo é um capítulo utilizado como inspiração para muitas canções. Então, é um capítulo que todos nós, acredito eu, conhecemos, estamos familiarizados com este texto. O título do capítulo é o vaso nas mãos do oleiro. Porém, antes de começar a mensagem, eu quero dizer para você que o foco deste capítulo não é em si a casa do oleiro. O foco, o principal, a essência deste capítulo não é a casa do oleiro, e muito menos o profeta. O todo, o principal, a função, o foco deste capítulo é Deus transmitindo a sua mensagem para Israel. Então o foco do capítulo não é a casa do oleiro, e nem lá o que acontece, mas sim a mensagem de Deus por meio da casa do oleiro. O foco não são os elementos que Deus utiliza, e sim Ele mesmo que traz a sua mensagem, porque Deus é o centro e deve ser o centro.
Neste capítulo nós vemos que o foco dele é a soberania de Deus. No verso 6, por exemplo, o Senhor compara Israel com o barro e ele se coloca como oleiro, mostrando a sua soberania. Neste capítulo é dividido em 3 partes. Primeiro, conhecido como muitos, por vários estudiosos, como a parábola da casa do oleiro. A segunda parte deste capítulo é a reação de Israel à mensagem. E a terceira e última parte deste capítulo é a reação do povo, não para a mensagem, mas para aquele que trouxe a mensagem. Vou repetir: a primeira parte do capítulo é a parábola da casa do oleiro, segundo estudiosos. A segunda parte é denominada como a reação de Israel para a mensagem, e a terceira parte é a reação de Israel ao mensageiro. E veja no verso 18 que assim diz: então exclamaram o povo dizendo: vinde e maquiemos planos contra Jeremias, porque nem a instrução do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta deixarão de existir. Vinde e levantemos acusações contra ele, não atendamos a nenhuma das suas palavras. Veja que o mensageiro Jeremias é rejeitado. Veja que o mensageiro Jeremias, as pessoas viraram as costas para ele, não por causa dele, mas por causa da mensagem de Deus que ele estava levando. Ele não foi rejeitado por ele mesmo, mas porque estava levando a mensagem de Deus. Da mesma forma, Jesus disse: no mundo vocês vão ser rejeitados, no mundo vocês vão ser perseguidos. João, capítulo 15, verso 18 diz: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos aborrece. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Só que nós queremos apenas a parte boa do Evangelho. Nós queremos apenas a parte boa, ser luz, ser sal, mas não queremos sofrer as perseguições e as dores de Cristo Jesus nessa terra. Porém, eu quero te dizer que da mesma forma que Jesus disse que nós seremos perseguidos como Ele foi, Ele também disse que aquele que for fiel até o fim e vencer, da mesma forma que Ele subiu, também subirá com Ele. Estas dores são passageiras, meu irmão. Será que você pode ser como Cristo nessa terra? Será que você pode pelo menos tentar fazer a mesma coisa que Jesus fez por você? Eu sei que é difícil a perseguição, o sofrimento, mas eu te convido neste momento a se lembrar do sacrifício de Jesus por você. Neste momento, lembre-se da pregação do Evangelho que foi dita a você, daquele que desceu na terra. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. E agora nós, da mesma forma que Ele, temos que ser os seus discípulos, as suas testemunhas, fazendo aquilo que Ele fez. Nós queremos a parte boa, porém as dores nos fazem pensar em desistir. Mas eu começo a mensagem dizendo: vai valer a pena. Vai valer a pena. Lembre-se que quando as dores baterem na sua porta, lembre-se que quando a perseguição bater na sua porta, lembre-se que quando vos aborrecerem, não aborrecem por causa de você, mas porque quem está em você. Se você está sofrendo, se Deus está te preparando, como o nosso pastor disse, volte a agradecer por aquilo que Ele já te deu. Porque
porque tudo é para Ele, por Ele e com Ele são todas as coisas. Assim como a bênção, Ele está contigo, nas aflições Ele também estará. Então, sabemos que a mensagem foi desprezada, mas vemos qual foi a mensagem. Bom, o verso 6 explica: assim como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão. O que aconteceu? Jeremias obedece, porque é necessário obedecer para viver as promessas. Deus disse: vai à casa do oleiro, e lá eu farei você entender as minhas palavras. Às vezes Deus dá uma ordem, mas por não obedecermos, atrasamos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nos afastamos do centro da sua vontade e não vivemos o plano, o projeto, aquilo que Deus tem para nós. Por causa da desobediência, por aquilo que Deus manda fazermos e não fazemos, por causa daquilo que Deus incomoda o nosso coração para fazer, às vezes para orar na madrugada, às vezes para perdoar o irmão, às vezes para deixar uma palavra de consolo para alguém na rua, às vezes isso que você não obedece te impede de viver uma intimidade maior com Deus e por consequência ser cheio do seu Espírito. Então primeiro o Jeremias obedece, ele desce à casa do oleiro, ele obedece à ordenança de Deus. E lá então, quando ele chega na casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando, e enquanto o oleiro estava trabalhando, o vaso se quebrou em suas mãos. E aí então, nesta cena que Jeremias estava olhando, então vem a palavra de Deus, como ele prometeu, porque ele cumpre as suas promessas. Então, como Jeremias obedeceu, ele também fez a sua parte, cumprindo a sua promessa e falando com ele, como ele prometeu que falaria. Então ele fala: olha, assim como este vaso, como o barro nas mãos deste oleiro, assim é o meu povo nas minhas mãos. É interessante que ele não fala como o vaso, ele fala como o barro é na minha mão. Como o barro são na minha mão. E é interessante que Deus estava dizendo para Israel: vocês são barro e eu sou o oleiro. Porque glória a Deus, o barro sem o oleiro, ele não é nada. Mas o oleiro sem o barro continua sendo o oleiro. O oleiro é aquele que vai até o barro. O barro não tem casa, não tem aonde morar, só é feito para ser pisado e desprezado pela humanidade. Mas aí Deus vai, pega o barro, traz para a sua casa, porque o barro não tem a sua, traz para a sua casa, e é na sua casa que Ele molda da sua forma, do seu jeito, e usa para a sua glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ele não depende de mim para nada. Ele não depende de você para nada. Ele faz da maneira que quer, no tempo que Ele quer, do jeito que Ele quer, se Ele quiser fazer. Porque Ele é soberano. Ele faz como quer, do tempo que quer, da forma que Ele quer fazer. Nós somos a sua criatura, nós somos o barro, e Ele, o Criador, o soberano. E quando Ele fecha uma porta, ninguém abre, mas quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele dá vida, ninguém tira, mas quando Ele mata, ninguém consegue ressuscitar, a não ser Ele. Aleluia. Ele é soberano. Mas veja comigo no texto, não tem como o oleiro trabalhar no vaso sem tocar no barro. Não tem como o oleiro trabalhar num vaso sem se relacionar, sem relar no barro. Ele é soberano, mas mesmo assim Ele coloca a mão em você, Ele se relaciona com você, Ele escolheu você.
meu irmão, tem que te alegrar. Aleluia, Jesus. Ele não depende de nós. Ele é o mesmo. Se você adorar a Ele, Ele continua sendo Deus. Se você não adorar ou adorar, Ele é Deus. Se você receber a mensagem, Ele é Deus. Se não receber, Ele é Deus. Ele continua o mesmo, ontem, hoje, amanhã. Ele sempre será. Ele é imutável. Aleluia. Imutável. Louvado seja Deus. Mas mesmo sendo tão grande, tão poderoso, quando foi criar o homem, em vez de ordenar a terra que criasse, Ele desceu, colocou as suas mãos no barro, formou o homem e soprou no homem o Espírito. Aleluia. E mesmo o homem falhando com Deus por consequência do pecado e se afastando dele, sabe o que Deus fez? Desceu de novo, despiu-se da sua glória. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos criou, mas não apenas criou, Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Ele pega o barro quando ninguém dava nada pelo barro. Ele pega o barro quando o barro não era nada e nem ninguém, da forma. E o barro, o vaso, neste contexto, assim como os nossos dias, servia para as duas coisas: primeiro, para decoração; segundo, para utilidade, para ser útil. E é isso que Deus faz conosco. Primeiro, Ele nos deixa útil, Ele nos utiliza na sua obra. Segundo, somos a decoração, entre aspas, ou seja, somos a luz do mundo, o sal da terra. Nós temos o brilho do Espírito Santo em nós. Quando Ele nos salva, a nossa face muda, a nossa roupa muda, o nosso jeito de falar muda, a nossa alegria muda, não por causa de nós, mas por aquele que habita em nós. Ele é por Ele. Aleluia. Glória a Deus. A mensagem dessa noite é essa: Ele é soberano e você é a criatura, mas da mesma forma Ele se relaciona com você e te molda como Ele quer. E Ele molda porque somos falhos. Porque veja comigo, que quando um vaso é moldado, ele até fica bonito, mas não deixa de ser barro. Quando um vaso é moldado, ele fica bonito e fica útil, mas não deixa a sua essência. Quando o vaso é formado, ele não é transformado em metal, não, ele continua sendo barro. Ou seja, a natureza pecaminosa ainda continua conosco. Por mais que Ele nos formou, por mais que Ele nos salvou, por mais que Ele nos trouxe para a sua presença, a nossa carne, essa carne que vocês estão vendo, ela é pecaminosa. Ela nos leva, ela briga contra o Espírito para pecar, para fazer a sua vontade. Mas se você permanecer até o fim, isso que é corruptível se tornará incorruptível, e nós cearemos lá no céu com Ele, e nos encontraremos com Ele no Hades. Mas por que nós continuamos sendo barro? Porque é mais fácil de mudar. Porque se o vaso quebrar de novo, Ele te reconstrói de novo. Você continua com a mesma essência, porque se caso você achar, porque se caso você falhar, Ele te coloca de novo no mesmo lugar, joga um pouquinho mais de água e vai te reformando e te faz de novo. Aleluia. E às vezes nós estamos passando por isso. Às vezes neste final de ano, nós pedimos um renovo para Deus, pedindo que Deus nos faça ser mais crentes no ano que vem, pedindo para que Deus venha cumprir as suas promessas em nossa vida, e que nós venhamos a chegar mais perto dEle. Isso é ótimo, maravilhoso. Mas da forma que estamos, será que é possível?
Deus ouve todas as nossas orações. E quando pedimos isso, costumo chamar de uma oração perigosa, porque nos coloca no lugar de entrega. Deus, eu quero ser melhor. Deus, eu quero ser mais crente. Deus, eu quero ser mais cheio. Deus, eu quero ser mais usado. Tudo bem, mas então vem para a casa do oleiro. Deixa eu moldar você, deixa eu tirar as imperfeições de você, porque o vaso, quando está rachado, não mantém o azeite dentro dele. Quando o vaso está rachado, não adianta ser cheio. É cheio numa hora, mas a rachadura esvazia ele. Então é necessário reformar aquele vaso que está quebrado, para depois encher. Aleluia. Glória a Deus. E o texto diz que o vaso se quebrou nas mãos. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Eu penso, com minha mente de pregador, o vaso sentindo aquela mão. Opa, essa mão é diferente. Essa mão que está pesando sobre mim eu conheço. É melhor eu me quebrar antes que ele quebre. É melhor eu fazer a vontade dele antes que eu sofra as consequências. É melhor eu estou sentindo essa mão. É melhor eu me quebrar nos braços dele do que fora das suas mãos. Aleluia. E aí então o vaso se quebra nas mãos do oleiro. Ou seja, possibilidade de reforma, possibilidade de recomeço, possibilidade de renovo. Em Provérbios diz que aquele homem que muitas das vezes repreendido endurece a sua cerviz, ou seja, a sua coluna. Aquele homem que por muitas das vezes é repreendido e não se curva, não se dobra e endurece a sua cerviz, a sua coluna, de repente será destruído. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Deus, ele dá oportunidades, mas uma hora o lugar se transborda e cessa. O tempo do fim já chegou. O rei está voltando. A porta ainda está aberta. Então que nós venhamos nos quebrantar, venhamos nos lançar, entregar de uma vez por todas todos os planos, todos os projetos, todas as nossas vontades, antes que essa oportunidade se apresente. Porque ai de nós, se Jesus voltar e nós estivermos com a nossa cerviz endurecida. Porque uma coisa é você enganar o homem, uma coisa é você enganar o pastor Walter, outra coisa é você enganar a Deus, uma coisa é você enganar os seus familiares, outra coisa é você enganar a Deus, dizendo que está bem, dizendo que não precisa de ajuda, dizendo que não precisa de reforma, dizendo que está tudo certo, dizendo que não precisa de uma reforma, ou faz com as suas próprias forças, achando que terá solução. Veja, por exemplo, Jacó. Jacó chegou para o seu pai, que estava velho, que estava meio gaga, estava meio cego, colocou uns pelos no braço, chegou para o pai e disse: eu sou Esaú, e enganou o pai. Mas quando ele foi para o Jadiaboque, quando o anjo do Senhor desceu lá, perguntou para ele: qual o seu nome? Aí não teve como falar que é Esaú. Meu nome é Jacó, enganador. Diante daquele grande, ninguém se esconde, ninguém coloca máscara. Diante dele, todos nós não temos máscara. Aleluia. Glória a Deus. Então que nós venhamos nos quebrantar diante de Deus, pois Ele é o único
o soberano, aquele que tem poder para fazer muito mais do que nós imaginamos. Se Deus está apertando você, se Deus está com as suas mãos te apertando, é melhor você se entregar. Por mais que esteja doendo, por mais que esteja difícil, se entregue. Mas pregador, está doendo muito. Pregador, está muito difícil. Pregador, as lutas bateram na porta de repente. Pregador, eu até quero mudar, mas como disse Paulo, quando eu quero fazer o bem, eu não faço, e não quero fazer o mal, eu acabo fazendo. Espere, este processo, quando você ser recuperado, Deus vai te encher de novo. Deus vai te dar mais unção do que você já tinha. Você vai ser cheio, e aquela intimidade que você pediu, você vai ter. Suporta, suporta. Aleluia. Aguarde, porque Deus, quando prepara alguém, Ele tem um propósito determinado. E saiba que Deus, por estar te moldando, por estar te apertando, é para que você se achegue a Ele, e Ele venha te encher e mostrar que Ele é poderoso. E assim, venha a disponibilidade em nome de Jesus.